Com muito prazer, eu quero relatar que eu conheci Jesus por motivo do Senhor operar em minha vida. A própria Bíblia diz que João escreveu, né, que Jesus fez muitos milagres que não foram escritos na Bíblia, mas os que foram escritos foram para que creiais e crendo tenha vida em seu nome. E isso Deus revela com mais ou menos aí uns 22 para 23 anos. Eu padeci muito com problema de doença, de enfermidade, me tratei com a medicina, fui atrás dos recursos humanos para que eu achasse solução para o meu problema, mas infelizmente eu não encontrei. Eu sofri, padeci dor no corpo todo, meu estômago inchava, eu não podia fazer força. Eu já estava assim, muito aborrecido com a vida, porque eu sempre trabalhei desde os 7 anos, meu pai já me levava para o trabalho, e agora nessa idade de 22 anos já não estava podendo nem quase trabalhar, porque eu não tinha força para mim reagir, né, naquilo que eu estava passando. Mas graças a Deus, que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, depois que eu não encontrei solução na medicina, no médico, nos aparelhos, nada constatava o meu problema, mas eu tinha o problema. Então foi quando eu comecei, procurar um lugar, procurar onde eu podia encontrar a cura da minha enfermidade, a libertação do meu problema, mas não encontrava. Então eu comecei até a frequentar benzedores. Eu frequentei também por 3 vezes o centro de mesa branca, contando o meu problema para a médium lá, mas enfim, o problema continuava, a angústia da minha alma estava demais, porque agora eu enfrentava muitos problemas, tanto materiais como espirituais. Materiais porque não podia trabalhar, não tinha como trabalhar. E espiritual porque tudo aquilo me perturbava a minha vida. E eu não conhecia Jesus, não sabia onde encontrá-lo, então eu fui em todos os lugares que alguém dizia: vai em tal lugar, vai em tal benzedor, que ali você encontra a solução do teu problema. Então, como a gente estava perdido, não sabia em quem acreditar, acreditava nas pessoas que indicavam os seus lugares para que a gente frequentasse e pudesse encontrar a solução do problema. Mas infelizmente eu não encontrei. Mas um dia, aquele dia determinado por Deus, o dia marcado por Deus na minha vida, ele chegou. Eu sempre gostava de procurar tipo assim, uma música sertaneja, uma música popular, para preencher o vazio do meu coração. E então eu tinha um radinho e ficava sempre ouvindo música sertaneja, popular e músicas internacionais também. Sempre assim, não conhecia Jesus, a gente vai atrás dessas coisas que tem no mundo. E eu tentava justamente esse lado para ver se eu conseguia encontrar um pouco de paz e alegria para a minha vida, mas não encontrava. Mas um dia Deus trabalhou de uma maneira extraordinária. Era uma noite que eu não conseguia dormir, eu peguei o rádio e vou sintonizar uma música, vou sintonizar uma rádio para ouvir alguma coisa. Mas olha o que Deus fez. Na hora que eu mudei a sintonia do rádio, a sintonia do rádio parou num programa evangélico. E por consequente, quem que estava na programação? O pastor Ademar Alves Lacerda, ainda quando ele estava no outro ministério. Mas foi com ele, foi ele que eu ouvi, e ele justamente pregou uma palavra que mudou a minha história, mudou a minha vida. Pastor Ademar, no ar, ele estava dizendo aquele versículo de Mateus, capítulo de número 11, verso 28, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quando ouvi essa palavra, agora eu sei, antes eu não sabia. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouvi essa palavra, nasceu aquela pequena fé no meu coração, na minha vida, ao ouvir que Jesus Cristo tinha, aleluia, a solução dos meus problemas, porque eu estava cansado de sofrer, eu estava cansado de procurar lugar para aliviar o meu sofrimento, mas eu não conseguia. Mas aquela palavra, sim, ela entrou, ela enxertou no meu coração, eu senti algo diferente, e eu disse comigo, a partir de hoje, eu quero ouvir mais esse programa, eu quero sempre ouvir a palavra de Deus. Então eu já não procurava a partir daí, aleluia, nenhuma música mais, eu procurava somente aquele local da rádio, para mim ouvir a programação. Então ali eu ouvia a palavra de Deus, eu ouvia testemunho, hinos que louvam a Deus, enfim, eu troquei aquelas coisas incertas pela coisa certa, algo que pode mudar a minha vida, que era esse lado espiritual. E ouvindo aquilo ali, não demorou muitos dias para mim falar para Deus: Senhor, se o Senhor que tem curado em muitas pessoas, o Senhor tem libertado muitas vidas, se o Senhor me curar, se o Senhor libertar do meu sofrimento, desta minha angústia, eu vou te servir, Senhor. E graças a Deus, aleluia, depois que eu fiz esse voto, eu acredito que não demorou nem uma semana. Uma certa noite, eu não conseguia dormir por causa dos meus problemas e tal, fiquei acordado. Mas naquela noite que eu não consegui dormir, eu senti algo diferente, ou seja, eu tinha certeza que dentro do meu quarto tinha alguém. E esse alguém era invisível, esse alguém eu não via. Mas eu sentia o mover de Deus, porque eu sentia que alguém estava ali, não tinha medo, porque a presença de Deus não causa medo, ela causa alegria, ela causa uma emoção no coração, uma certeza de paz. E eu tinha certeza, alguém está aqui comigo nesta noite, ouvindo o programa, ouvindo o testemunho, ouvindo o hino. Aí quando foi uma certa hora, eu dobrei o joelho juntamente com o pregador e eu não sabia, eu não tinha palavras para orar, porque eu não sabia orar, né? Eu não sabia como buscar a presença de Deus. O que eu fiz? Eu simplesmente ouvi a oração, eu repetia as palavras, ou seja, a palavra que o pregador, o orador estava fazendo aquela oração, eu tomava para mim, eu dizia: Jesus, faz isso na minha vida, de acordo com o que ele está falando, opera na minha vida. Foi onde que eu levantei da oração e tentei dormir. Eu não conseguia dormir, mas também não me dava sono e nem cansaço. Já era 2h pouco da madrugada, eu não dormia e sentia uma alegria. A dor estava no meu corpo, é verdade que a minha carne, ela doía, porque a enfermidade estava me assolando, mas eu nem se importava mais com a dor, porque tinha uma alegria muito forte no meu coração, algo que estava movendo ali naquela noite. Mas quando eu tentei, quando parece que eu ia dormir, tive um pequeno assim, né, comecei a querer dormir, aleluia, aí que aconteceu? Eu ouvi uma voz lá fora que gritava, chamava meu nome por 3 vezes: Joaquim, Joaquim, Joaquim. Eu tentei levantar para ir lá fora, para ver quem é que estava me chamando. Mas imagina, quase 3 horas da madrugada. Então foi onde que na hora que eu tentei me levantar, uma mão misteriosa me segura sobre a cama. Eu senti, naquele momento, é como se o meu corpo estremecesse por 3 vezes, uma espécie de uma anestesia, que eu já não sentia mais o meu corpo na cama. Eu tinha uma visão que eu só fui perceber que verdadeiramente era visão a hora que me dei por mim, porque me parece, olhando assim, eu tinha ido para o alto, para uma altura do céu, eu vi o meu corpo descendo, passando pelo telhado, como se não tivesse telhado. De repente cheguei na cama. Quando eu cheguei na cama, eu vi: meu Deus, que visão é essa? Aí eu sentei na cama, eu comecei a palpar o meu corpo. Por quê? Porque doía em todo lugar que qualquer pessoa que chegasse em mim, relasse, me dasse um pequeno beliscão, doía, a minha carne doía, ela estava afetada por um mal, algo espiritual, porque já que não sai
na medicina, não sai nos aparelhos, não sai nos exames, não é constatado. Então, o que acontece? É aquele espírito de enfermidade. A Bíblia chega a dizer que tinha uma mulher que ela andava curvada e ela não podia de modo algum se direitar. Por quê? Porque essa mulher, ela estava com espírito de enfermidade. E só Jesus que pôde fazer um milagre na vida desta mulher. Então ela foi curada através de Cristo. Eu também estava certamente com esse espírito de enfermidade no meu corpo, que doía tudo. Mas naquele momento eu comecei a fazer um teste no meu corpo. Para a glória de Jesus, eu não senti nenhuma dor, nenhuma dor. Eu vi que eu estava curado. Eu levantei e comecei a andar. Quando eu andava, sinceramente, parece que eu não sentia o chão. Por quê? Porque eu estava sobrecarregado, eu estava cheio de problema, eu estava numa angústia sem fim. Mas naquele instante, a palavra diz que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A Bíblia prossegue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aí vem: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa era a sensação que eu estava sentindo naquele momento. Eu caminhava para lá e para cá como se alguém que estivesse andando em cima de fardo de algodão, porque o meu fardo era pesado, a minha angústia era muito grande. Mas naquele momento Jesus cumpriu essa palavra, dizendo que o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Agora o meu corpo estava leve, porque eu não estava carregando mais aquele fardo de problema, de enfermidade que atacou minha vida. Então, a partir de então, meus queridos ouvintes, pessoas que estão me ouvindo, eu cumpri o meu voto. Eu levantei 6 horas da manhã, fui para a cozinha, encontrei minha mãe já servia a Deus, eu ainda não, mas eu cheguei na cozinha e disse: mãe, a partir de hoje a senhora não vai ver mais eu reclamar de problema, de doença, porque Deus me visitou nesta noite aqui em casa e Ele me curou da enfermidade que eu tinha. Então a partir daí eu, aleluia, só fiz uma coisa: cumpri aquele voto que eu tinha feito com Deus, cumpri aquele voto que eu tinha falado, que se Jesus me curasse, eu ia te servir. E graças a Deus, eu louvo a Deus por servir ao Senhor desde aquela época, da minha libertação até o dia de hoje. Eu hoje creio num Cristo. Não que nós que servimos ao Senhor não passamos problema, passamos, mas o Senhor Jesus está do nosso lado. Ele resolve a nossa causa. Eu quero fazer um paralelo antes de conhecer a Cristo e agora conhecendo Jesus. Quando eu não conhecia Cristo, vocês me ouviram eu dizer que eu procurei benzedor, eu procurei centro, eu procurei todos os meios. Hoje, se eu tenho problema, se o problema vem na minha vida, eu já sei quem procurar. Eu procuro Jesus Cristo e Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Você que está me ouvindo, talvez eu tenho falado com pessoas que estão aí na sintonia, que está atravessando também momentos difíceis na sua vida. Talvez você tenha pensado que já não dá mais, que não tem mais jeito, que tudo se acabou. Não é bem assim, meu querido ouvinte. Não é bem assim, internauta que está me ouvindo. Deus tem uma solução para o teu problema. Jesus Cristo tem a cura da sua enfermidade. Se você está angustiada, se você está sofrendo, se você encontra desiludido, achando que o seu negócio é colocar o fim na sua vida, não é colocar o fim na sua vida, de jeito nenhum. Você não pode tomar essa decisão, porque muitas vezes você pensa assim consigo: se eu me matar, se eu tirar minha vida, eu resolvo o problema. Você não resolve o problema, você não tem nem certeza disso, porque você sabe o que é do outro lado da vida, não tem conhecimento, então você não pode falar isso, porque tem uma solução. A solução é Jesus. Jesus, aquele mesmo que me curou, aquele que me libertou, aquele que transformou a minha vida, Ele também tem todo o poder para transformar a sua vida. Por isso que eu te digo nesta noite que você está pensando que é o fim
da sua situação. Não é. É o começo de uma nova história na sua vida. Basta você acreditar nesta palavra que estamos pregando, na palavra de Deus que estamos mencionando a todos vocês nessa noite. Porque assim como Deus operou e fez milagre na minha vida, pode ter certeza, você também é uma pessoa que pode ser abençoado por Deus. Você pode estar na situação que você tiver, na maior das angústias, na tribulação, já ter batido em muitas portas, já ter procurado solução para todos os lugares e ainda não encontrou. Mas eu digo que você ainda não bateu na porta certa. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem, entendeu? Vai achar a solução, vai achar a cura, vai achar o milagre, vai achar o alimento verdadeiro que pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Portanto, hoje é uma oportunidade, enquanto se diz hoje, eis aí a oportunidade de você tomar uma decisão. Talvez você já lutou com a medicina, já lutou com tantos lugares, bateu numa porta, bateu noutra porta, todas elas se fecharam, mas Jesus não vai fechar as portas para você. Você deve acreditar que a palavra de Deus é a verdade, e está escrito na Bíblia: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Portanto, Deus tem uma bênção para você. Eu quero até ler um versículo aqui da palavra de Deus para a complemento desta palavra que nós temos falado nesta noite, que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, no versículo 1, que diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tem em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e os fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Meus queridos, o que eu quero dizer aqui, além dessa palavra? Veja que esta mulher, o marido já tinha morrido, deixaram os 2 filhos e agora vieram em busca dos seus filhos para liquidar uma dívida que o seu esposo não teve como contrair, porque havendo ele falecido, não é? Ele não teve condições então de arcar com aquele contrato, com aquela dívida. Mas vieram exatamente pegar os 2 filhos como escravo. Mas ali, o que é importante aqui é o que você vai ouvir agora. A quem aquela mulher foi buscar conselho? A quem aquela mulher foi em busca de uma solução? Ela foi buscar a solução de uma pessoa que certamente ela já tinha ouvido falar, tinha conhecimento, aleluia, e foi atrás do profeta Eliseu, atrás do homem que tinha a direção de Deus, atrás do homem que tinha a palavra de Deus, atrás de alguém que tinha algo na sua vida para dar, porque a Bíblia diz que de graça recebeste, então de graça também convém repartir às outras pessoas. E quando ela procura Eliseu, ela fala exatamente: Eliseu, meu marido, teu servo, você sabe que ele era justo, ele morreu, mas deixou uma dívida, mas era justo. Não quer dizer que a dívida que ele deixou
tiraria a justiça da vida dele. Não, a Bíblia diz que a mulher dá testemunha do seu próprio marido. Meu marido, teu servo, ele era justo, mas ele morreu com a dívida, os credores veio querendo os meus 2 filhos para levar como escravo. Mas Eliseu perguntou para ela que ela tinha em casa, ela só tinha azeite, mas ainda bem que ela tinha azeite, porque o azeite também já é o símbolo do Espírito Santo. E você que tem um pouquinho de azeite na tua vida, você já tem alguma coisa, porque desse pouquinho vai fluir muitas bênçãos na sua vida. E foi o que aconteceu, trouxe o azeite, mandou pedir vaso para toda a vizinhança trouxe, ele multiplicou o azeite e depois ele deu a solução do problema, que era arcar com a dívida. Você precisa ir atrás de alguém que verdadeiramente indica o caminho certo, que você tenha a solução dos teus problemas. Talvez até hoje você tenha pedido conselho para pessoas que não estão aí, né, no caminho, pessoas que não têm Jesus no coração, e às vezes se coloca você numa situação ainda pior. Ou seja, ao invés dele pregar Jesus, falar que Jesus cura, vai te mandar você ir num benzedor, vai te mandar você ir numa cartomante, vai te mandar você num centro de saravá, vai muitas vezes fazer para você fazer um trabalho de despacho, uma galinhada, enfim. Tem muitos artifícios que as pessoas muitas vezes dá conselho para as pessoas que indo lá vai achar a solução, mas não acha, porque se achasse solução, eu tinha também achado solução para os meus problemas, eu não achei. Então você também, nesses lugares, nessa situação, você não vai encontrar a solução dos teus problemas, mas Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, aquele que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele sim tem a solução de todos os nossos problemas. Veja que até o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4, Isaías descreveu dizendo: verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas enfermidades. Sim, lá na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Portanto, meu ouvinte, Jesus Cristo é a solução do teu problema. Jesus Cristo, ele tem a cura da sua enfermidade. Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai mudar o seu cativeiro. Ele vai te dar a paz que você tem procurado e não tem encontrado. Ele vai te dar a cura que você tem buscado em todos quanto é recursos humanos e não tem encontrado. Jesus, com certeza, ele vai te dar. Eu não vou dizer mais ou menos não, eu estou dizendo que Jesus te dá a solução, Jesus te dá o milagre, a cura, e mais do que isso, ele vai te dar também a salvação, que é a coisa mais preciosa que um homem e uma mulher, um jovem, uma moça, um adolescente possa encontrar, não somente a cura da sua enfermidade, mas a libertação por completo na sua vida, a mudança de vida, a transformação de vida, porque só o milagre não é tudo que uma pessoa pode receber. As escrituras diz, que eu já falei nessa mensagem, que Jesus operou muitos milagres na vida de muita gente, mas era impossível, 3 anos de ministério, escrever tudo que Jesus operou na vida daquelas multidões que todos os dias estavam em busca de Jesus. Mas o evangelista João escreveu dizendo: os que foram escritos foram para que creiais, e crendo tenhais vida em seu nome. O porquê, a razão de muitas pessoas que foram curadas por Cristo hoje permanecem na igreja. Porque elas estão na igreja? Porque elas receberam o milagre, elas confiaram em Deus, elas acreditaram, elas descobriram que aquele que curou verdadeiramente é o Salvador, é o Senhor Jesus. Então, por isso que essas pessoas estão na igreja. Agora alguém fala, mas tem muita gente
que recebe os milagres e não permanece na igreja. Sim, mas a Bíblia também que diz que quando Jesus Cristo, ele andava em certo lugar, numa aldeia, a Bíblia diz que saiu 10 leprosos, clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz que Jesus abençoou aqueles leprosos e disse para ele: vai agora ao sacerdote, mostra para ele e apresenta também a oferta que Moisés determinou. Depois vocês vão para suas casas, para os seus lares, porque era angustiante a situação de um leproso naquela época. Eles ficavam fora do meio familiar, eles ficavam no isolamento, né? Eles não podiam estar no meio da sociedade, da família, etc. Eles eram separados. E esses estavam exatamente nesse isolamento, com esse tal problema da lepra. Mas a Bíblia diz que os 10 foram curados. 10 leprosos saíram correndo, saíram naquela ansiedade de ir ao sacerdote rapidinho, mostrar tudo, apresentar oferta, correr para sua casa, rever os seus familiares. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele lembrou-se de voltar. Pensou bem: não, eu primeiro preciso voltar, eu tenho que agradecer esse homem que operou esse milagre na minha vida. Não é justo eu sair direto para minha casa, direto para o sacerdote, depois para minha casa, sem agradecer esse homem, porque é algo que eu espero há muitos anos, muito tempo, eu não recebi de ninguém. Ele voltou e a Bíblia diz que ele caiu aos pés de Jesus Cristo e adorou Jesus pela bênção que ele recebeu. E lembramos que Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. Ou seja, ele não foi só curado, ele recebeu a bênção também da salvação, porque ele voltou e deu glória a Deus. Ele estava contado para o reino celestial. Aleluia. Então, meu ouvinte, é isso que muitas pessoas não fazem. Recebem e não agradecem a Deus, recebem e não permanecem na presença de Deus. Mas você que está me ouvindo, eu estou te declarando, aleluia, uma mensagem de que Jesus cura a sua enfermidade, liberta você dos seus problemas. Mas também devo dizer que após o milagre, após a cura, após a libertação, você também deve louvar a Deus, deve agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E a melhor forma de você ter a gratidão para com Deus daquilo que você recebeu de Deus é permanecer na presença do Senhor, é permanecer na presença de Deus, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.